Oi, gente! Vamos para a nossa segunda aula? Lembrando que a primeira aula, noções básicas de sintaxe, dividida em 3 partes, já está disponível no YouTube, no ambiente virtual de vocês. Essa nossa segunda aula vai ser um estudo sobre o sujeito. Então, aquele esquema que eu deixei na última parte da aula 1, a gente vai entrar em detalhes agora. Essa aula 2 também é dividida em 3 partes. Aqui na parte 1 nós vamos falar sobre sujeito simples, sujeito composto e o núcleo do sujeito, tudo bem? Então vamos lá. Lembrando o esquema que eu deixei na primeira aula, falei para vocês que primeiro a gente tinha que pensar que o sujeito pode ser existente ou não. A maioria das frases tem um sujeito existente. Tem alguém, alguma coisa, alguma palavra que vai cumprir a função de sujeito. O sujeito inexistente é a mesma coisa que oração sem sujeito, ou seja, a oração, vamos dizer assim, sobrevive sem o sujeito na frase. Afinal, o que importa mesmo é o predicado. Apesar de o sujeito ser um termo essencial, o predicado é o que realmente vai importar. Tudo bem? Até porque o predicado é aquele que tem o verbo. Então, dentro do sujeito existente, nós podemos ter um sujeito determinado ou indeterminado. O sujeito determinado é aquele que existe e que eu consigo identificar. O sujeito indeterminado é aquele que, acompanha o esquema, existe, mas que eu não consigo saber quem é. Não existe um elemento dentro do texto, dentro da frase, que eu possa identificar como sendo um sujeito, embora ele exista, ok? Dentro do sujeito determinado, você tem que lembrar que o sujeito pode estar explícito ou implícito na oração, ou seja, ele pode aparecer ou não, mas ele existe e eu sei quem é, tá? Tanto explícito quanto implícito. O sujeito explícito é aquele que está expresso, que está escrito na frase. É o que a gente vai estudar agora na primeira parte, que a gramática chama de sujeito simples ou sujeito composto. Já o sujeito implícito é a mesma coisa que sujeito oculto. Vocês podem encontrar em outras gramáticas outras denominações para o sujeito oculto. Isso eu vou falar lá na parte 2 dessa aula, tá? O sujeito indeterminado e inexistente não tem essas ramificações. Então, em qualquer gramática vocês vão encontrar dessa forma, do jeito que está aí na caixinha no tom de cinza mais escuro: simples, composto, oculto, indeterminado e oração sem sujeito. Esses são os tipos de sujeito. Então, reparem que eu fiz todo um esquema para vocês entenderem o processo de por que e como, né, que esses sujeitos são classificados dessa maneira. Então, vamos para o sujeito simples. Lembrando, o sujeito simples é uma categoria, é um tipo de sujeito e é simples não por causa do significado da palavra, mas por causa de um detalhe. O sujeito simples é aquele que possui um núcleo. O que é núcleo? O núcleo, dê uma olhadinha também lá no glossário de termos gramaticais que eu deixei disponível para vocês. O núcleo do sujeito simples, gente, é a palavra mais importante dentro do sujeito. Lembra, para você fazer uma análise sintática, a primeira coisa que você tem que procurar é o verbo. Nessas frases que estão aparecendo aí para vocês, eu destaquei o verbo em todas elas. O verbo é essa palavrinha que está em negrito. Lembrando, o verbo é a palavra que tem a capacidade de caminhar pelo presente, pretérito e pelo futuro. Coloquei aí em negrito para vocês. Depois que eu acho o verbo, eu pergunto para o verbo quem é o sujeito, se ele estiver expresso na oração, né? Na frase 1, quem posava para os turistas? As araras de cores vistosas, elas pousavam. Ou seja, a gente vai isolar essa expressão, as araras de cores vistosas, tá aí com sublinhado, e eu vou chamar isso de sujeito. Ué, essas 5 palavras? Sim, essas 5 palavras. Tudo bem? Se eu pergunto qual é o sujeito da frase 1, o que vocês vão responder? As araras?
Não. Muito importante. Quem pousava para os turistas são as araras de cores vistosas. Essas 5 palavras, as 5 compõem o que a gente chama de sujeito. Respeitem o sujeito. Não tirem nenhuma palavra de dentro dele. Tá bom? Ok, então eu isolei meu sujeito com sublinhado e tudo que sobra que não está sublinhado, inclusive o verbo, é o que eu chamo de predicado, certo? Agora, dentro desse sujeito com 5 palavras aí, é claro que uma delas vai ser a mais importante. Então vamos agora fazer uma análise morfológica. A palavra as é um artigo. Araras é um substantivo e cores também. As duas denominam seres, né, fenômenos, enfim. O de é uma preposição. E vistosas, que é uma característica das cores, é um adjetivo. Ora, então dentro dessa expressão, a palavra que mais pesa sempre vai ser o substantivo. Tá bom? Sempre vai ser. Só que eu tenho 2 substantivos, araras e cores. E o meu verbo, olhando para ele, eu percebo que o meu verbo está no plural. Então, teoricamente, né, o núcleo poderia ser qualquer uma das 2 palavras, o araras ou cores. Acontece que cores tem uma preposição na frente e araras não. Até porque quem pousa para os turistas, agora eu vou analisar o significado. Quem pousa não são as cores, são as araras. Se eu tentar eliminar essa parte de cores vistosas, eu não vou prejudicar o sentido da minha frase. Se eu tirar as araras, sim. Então, eu vou chamar araras, que está aí em amarelo, de núcleo do sujeito, porque é a palavra mais importante. Então, se dentro desse sujeito enorme, de 5 palavras, eu tenho apenas uma central, uma que é a mais importante, que não pode ser eliminada de jeito nenhum, eu chamo esse sujeito, as araras de cores vistosas, de sujeito simples. Por quê? Porque ele tem um núcleo, que é araras. Vamos para a frase 2. No inverno, as noites são mais longas. Verbo são. Quem é mais longa? As noites. Reparem que aí eu tenho uma frase na ordem inversa. O sujeito está no meio da oração. Se você não lembra o que é isso, volte para o vídeo 1, em que eu falo de ordem direta e inversa, tá? A aula 1. Os 3 vídeos que estão postados lá. Então, as noites são mais longas. As noites é o meu sujeito. Como é que eu vou saber qual é o tipo de sujeito? Calma. Então, tudo que sobra que não é sujeito é o predicado. Então, eu tenho predicado na frente dessa expressão as noites e depois, atrás, né? Aí o sujeito está cortando o predicado bem no meio. Dentro do meu sujeito eu tenho 2 palavras. Claro que o meu núcleo não vai ser o artigo. O meu núcleo vai ser o único substantivo que tem aí, que é a palavra noite. Então, sujeito as noites, somente o núcleo, classificação, sujeito simples. Frase 3. Frase 3 é fácil. À noite, Anselmo voltou para casa exausto. Verbo voltou. Quem voltou? Anselmo. Sujeito no meio, ordem inversa. Então, eu tenho aí um sujeito formado por uma única palavra. Se o sujeito é formado por uma única palavra, é claro, é óbvio, que essa palavra vai ser o núcleo, automaticamente. Sujeito, Anselmo. Núcleo, Anselmo. Sujeito, simples. Vejam agora a 4ª frase. Aquela hora ainda não tinham sido acesas as luzes da cidade. Por que o aquela está com crase, né? Porque é um adjunto adverbial. Esse aquela é uma contração da preposição a com o pronome aquela e está deslocado. Na verdade, a ordem direta da frase, né? Eu teria que colocar o sujeito lá na frente. Então ficaria, as luzes da cidade ainda não tinham sido acesas. Quando? Aquela hora. Por isso que tem crase, não é um erro, tá? Ok, vamos lá. Aí eu não tenho só um verbo, eu tenho uma locução verbal, que é o tinham sido, né? Quem não tinha sido aceso? As luzes da cidade. É o sujeito.
Sujeito paciente nesse caso, né? Lembra lá da atitude do sujeito? Sujeito paciente é aquele que sofre uma ação. Ok, o sujeito está no final da frase. Ordem inversa também. Então eu tenho um sujeito formado por 4 palavras. As luzes da cidade. 2 substantivos, luzes e cidade. Se vocês repararem lá no verbo, não precisa nem pensar muito, o verbo está no plural. Se o meu verbo está no plural, o meu sujeito ou o núcleo do sujeito também tem que estar. Tá bom? Isso é uma questão de concordância, a língua é assim. Mais de uma pessoa pratica a ação, mais de uma pessoa sofre um elemento, uma coisa, um objeto, um fenômeno, plural, certo? Então, o meu núcleo só pode ser a palavra luzes, até porque cidade tem uma preposição na frente. Sujeito simples na 4ª frase. Na 5ª e última frase, alguém apareceu atrás de você. Quem? Alguém. Não classifiquem a palavra alguém ou a palavra algo, que são pronomes indefinidos, como sujeitos indeterminados, gente. Por quê? Porque alguém é existente, existe um sujeito, existe alguém que apareceu. É determinado, eu consigo saber quem é. Ué, mas como eu consigo saber quem é, professora? Se está escrito alguém. Aí é que está. Aí você não vai pelo significado, né? Lembra que eu falei na primeira aula? Tem uma palavra que está na posição de sujeito. E essa palavra, no contexto da frase ou do texto mesmo, ela deve ser substituída pelo nome de alguém. Numa conversa normal, se alguém me dissesse isso, alguém apareceu atrás de você, qual seria a minha reação natural como falante? Seria perguntar, quem? E aí a pessoa ia me responder. Ou seja, esse alguém está só substituindo algum nome aí. É um pronome indefinido. Não importa o significado dele. Então, é um sujeito que está expresso na frase. Os únicos sujeitos que aparecem escritos na frase são o simples e o composto. O oculto nunca vai aparecer dentro da frase. O indeterminado, muito menos. O inexistente, nem se fala. Então, pronome indefinido não quer dizer sujeito indeterminado. Tá bom? Certo. Então, na última frase eu tenho como sujeito a palavra alguém. E é claro, se esse sujeito é formado por uma única palavra, essa palavra é o núcleo. Sujeito simples. Sempre lembrem que o sujeito simples existe, nós sabemos quem é e ele é explícito, está escrito na frase. Portanto, ele tem núcleo. Quantos? 1. Vejam agora o poema 66 do poeta gaúcho, se não me engano, Mário Quintana, dos defeitos e das qualidades. É um poema curtinho, mas que faz a gente refletir sobre muita coisa. Diz o elefante às rãs que em torno dele saltam. Mas compostura, ó céus, que piruetas incríveis! Pois são sempre nos outros desprezíveis as qualidades que nos faltam. Bom, esse poema, por uma questão de estilo, lá no 9º ano vocês vão descobrir isso quando estudarem figuras de linguagem. Esse poema está todo invertido, ele é todo formado por orações em ordem inversa. Se eu colocar na ordem direta, eu vou ter a seguinte construção. O elefante diz às rãs que saltam em torno dele. 2 pontos. Olha o que o elefante diz. Mas com postura, ou seja, se comportem direito. Ó céus, que piruetas incríveis. Isso para as rãs que estão pulando lá, né? Pois são... Agora vamos desmontar o 3º e o 4º verso. Pois são sempre nos outros desprezíveis as qualidades que nos faltam. Na ordem direta. As qualidades que nos faltam são sempre desprezíveis nos outros. O que ele quer dizer com isso? Hein, gente? É o famoso recalque, né? Beijinho no ombro, como diz uma filósofa da atualidade. Bom, o recalque, se vocês forem procurar o original, o significado do conceito da psicologia, recalque significa
desprezar o que o outro tem só porque eu não tenho. Isso, mais ou menos isso, o Recalque falando assim em linguagem bem vulgar, nada técnica, tá bom? É só para fazer vocês visualizarem, entenderem melhor o poema. Minha intenção aqui não é ser técnica. Bom, não, pelo menos não em relação à psicologia. Então, vejam qual é o recalque ali. Diz o elefante às rãs. O que significa isso, gente? Mais compostura, ó céus, que piruetas incríveis. Será que a gente realmente está falando de elefante? Será que a gente realmente está falando de rãs? O que significa isso? Será que o elefante representa um determinado tipo de pessoa e as rãs também? Né? E esse elogio é sincero? Enfim, qual é a moral da história, a moral do poema? Como é que ele se fecha? Afirmando que aquilo que eu não consigo ter, as qualidades que eu gostaria de ter e não tenho, quando eu encontro essas qualidades no outro, eu vejo como uma coisa desprezível. Por quê? Só porque eu não tenho. É sobre isso que fala o poema. Só que ele está todo invertido. Você tem que colocar tudo na ordem direta para poder compreender melhor. A linguagem literária tem dessas coisas. Então, vamos à análise. Eu escrevi num papel, não está na minha melhor letra, tá? Mas eu escrevi num papel a análise sintática dessa frase, como ficaria. Escaneei em PDF e coloquei aí na tela para vocês. Por isso que tá assim, tá bom? É uma imagem escaneada. Certo, diz o elefante às rãs que em torno dele saltam. Nesse primeiro verso eu tenho dois verbos, o verbo diz e o verbo saltam. Então, se eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações. Diz o elefante às rãs é a primeira, que em torno dele saltam é a segunda. A segunda depende da primeira, né? Bom, para esse primeiro verbo diz, quem é que diz às rãs? Quem diz é o elefante. Então, o elefante é o meu sujeito. Sujeito simples. Por quê? Porque só tem o núcleo, que, claro, é a palavra elefante. Tá bom? Se eu considerar o segundo verbo, que é o verbo saltam, eu me pergunto, quem é que salta? As rãs. As rãs não pertencem à segunda oração, pertencem à primeira. Só que eu consigo identificar, dentro do contexto, quem é que salta, porque eu já mencionei antes. E aí é a função da palavra que, né? Um pronome relativo, de recuperar essa palavra rãs, de certa forma, dentro da outra oração. Agora, no segundo verso eu tenho três frases. Mais compostura, ó céus. Até coloquei ali no cantinho, FN, não é fuzileiro naval, tá? É frase nominal. Eu tenho três frases nominais no segundo verso. São frases com enunciado completo, uma linguagem mais afetiva, mais emotiva, que evoca alguma emoção instantânea, repentina e com sinal de pontuação, geralmente exclamação, tá? Terceiro verso. Pois são sempre nos outros desprezíveis as qualidades que nos faltam. Aí eu tenho o verbo são e o verbo faltam. Vamos para o verbo são primeiro, que é essa primeira oração, né? Olha lá. Quem é sempre desprezível? As qualidades que nos faltam. As qualidades que nos faltam, que está nesse retângulo maior, é o sujeito simples do predicado iniciado pelo verbo são. Ok? As qualidades que nos faltam. Ué, professora, mas dentro desse sujeito tem uma outra oração? Porque tem o verbo lá dentro, que é o verbo faltam. Sim, falei para vocês na primeira aula que às vezes o sujeito é representado por uma oração. Nesse caso, esse que nos faltam é meio que uma característica das qualidades. É o mesmo que eu dizer as qualidades faltantes. Mas ao invés de usar o advérbio faltantes, eu uso a forma mais, como é que eu posso dizer, coloquial, né? Que é que nos faltam. Eu acabo colocando uma outra oração dentro do sujeito. Tá bom? Então, as qualidades que nos faltam é o sujeito simples do verbo são. Por que simples? Porque são as qualidades. A palavra qualidades é o sujeito. E desprezíveis? Desprezíveis é o que a gente chama de predicativo do sujeito. Geralmente um adjetivo. É uma palavra que é uma característica do sujeito e não está dentro dele. Vejam, as qualidades são sempre desprezíveis.
As qualidades são o quê? Desprezíveis. Predicativo do sujeito. Característica das qualidades. Já o outro verbo, que é o faltam, eu me pergunto, quem é que falta? As qualidades. Então, o sujeito do verbo faltam é a palavra qualidades, tá bom? As qualidades. O núcleo é qualidades. Então, reparem que é um pouco complexo isso, né? Porque você tem que riscar a oração, tem que puxar seta. Por isso que eu até coloquei escaneado para vocês, para compreender melhor. No slide ia ser bem difícil fazer isso, mas é realmente uma coisa dentro da outra. É assim que é a sintaxe. Uma palavra funciona como sujeito da outra, outra hora ela é objeto, depois predicativo. Enfim, uma coisa puxa a outra, tá? Vocês vão entendendo melhor no decorrer da aula, espero. Sujeito composto. O sujeito composto, gente, ele é representado por mais de um núcleo, de 2 para cima. Não tem como definir o número certo, é mais de um núcleo. Vejam a primeira frase. Ao longo da praia sucediam-se hotéis, restaurantes, casas luxuosas. É uma ordem inversa. Verbo sucediam. Aí eu pergunto, com a partícula se, né? Quem se sucedia? Hotéis, restaurantes e casas luxuosas. Não digam que é ao longo da praia. Ao longo da praia é só uma informação de lugar. Quem sucedia eram os hotéis, restaurantes e casas luxuosas. Tudo isso que está sublinhado é o sujeito. Dentro desse sujeito, a única palavra que eu posso eliminar é luxuosas, que é um adjetivo, uma característica. Ou seja, eu tenho 3 núcleos aí, eu tenho 3 coisas que se sucedem. Por isso que o verbo está no plural. Hotéis, restaurantes, casas. Esses são os núcleos. Frase 2. As geadas e as secas deixavam os lavradores preocupados. Verbo deixavam. Quem deixava os lavradores preocupados? As geadas e as secas. Sujeito. Dentro desse sujeito, as únicas palavras importantes são geadas secas, mais de um núcleo, sujeito composto. Frase 3. Quem era impressionante? O verbo é o eram. A rapidez e a agilidade dos esgrimistas. Algum aluno, fatalmente, sem prestar atenção, na pressa talvez, ou na preguiça, responderia que quem eram impressionantes eram os esgrimistas. E o esgrimista seria o núcleo do sujeito. Não. Analisem toda a frase, tá? Quem era impressionante não eram os esgrimistas, era a rapidez e a agilidade deles. 2 núcleos. Rapidez, agilidade. Observação. Também muito importante, tá? Sobre o sujeito composto, aí na frase 4 e na frase 5. Não é porque o verbo está no plural que você vai dizer que o sujeito é composto. O sujeito é composto não porque mais de um ser pratica a ação ou sofre a ação, não é isso. O sujeito é composto porque tem mais de uma palavra como núcleo. É como você desmembrar, né? Olha a última frase. Os pássaros voavam no azul do céu. O verbo é voavam. Quem voava? Os pássaros. Beleza, mais de um voava. Só que eu só tenho um núcleo. Não importa se ele está no plural. Só tem um núcleo. Agora vejam a frase 4. Eu desmembro os pássaros e eu digo de que tipo eles eram. O canário e a andorinha voavam no azul do céu. Quem voava no azul do céu? O canário e a andorinha. É a mesma coisa que dizer pássaros. No nível da semântica, sim. Sim. É sim. Só que eu desmembrei, então eu criei mais um núcleo. Canário, andorinha. Sujeito composto. Então a frase 4 eu tenho sujeito composto e a frase 5 eu tenho sujeito simples. Embora no campo do sentido, as frases sejam equivalentes. Ou seja, o sujeito composto é existente, eu sei quem ele é determinado. Ele está explícito na oração, está escrito, mas ele tem mais de um núcleo, diferente do sujeito
simples. Por fim, para encerrar essa primeira parte, o núcleo do sujeito. O núcleo do sujeito, como eu falei para vocês anteriormente, é a palavra base. Ele é a palavra principal, porque é sobre ele que o predicado diz alguma coisa. Tudo que sobra dentro do sujeito, que não é núcleo, é aquilo que a gente chama de termo acessório. É só para embelezar, só uma informaçãozinha a mais que eu posso retirar sem prejuízo ao sentido. Então, na frase, um bando de pássaros sobrevoava a cidade, o verbo é sobrevoava. Quem sobrevoava? Um bando de pássaros, que está aí em vermelho. E dentro desse sujeito, reparem que o verbo está no singular. Qual é o único substantivo no singular? A palavra bandos, a palavra bando. Algum aluno perguntaria, mas professora, quem sobrevoava não eram os pássaros? Era, realmente, mas não era só os pássaros, era um bando de pássaros. Então poderia ser um bando de qualquer coisa. Se você tirasse de pássaros, você poderia dizer simplesmente bando sobrevoava a cidade e a frase continuaria com sentido. Você só ia deixar de especificar qual era o bando, só isso. Mas o núcleo realmente é bando. Na frase 2, o gato de pelo branco dormiu no telhado. Quem dormiu no telhado? O gato de pelo branco. Respeita o sujeito, coloca ele todinho aí. Qual a palavra mais importante? Será que é o branco que dormiu no telhado? Não, né? Aí eu tenho dois substantivos, o gato e o pelo. Claro que o pelo não vai dormir no telhado, então o núcleo só pode ser o gato. Frase 3. Os meus 2 irmãos são morenos. Quem são morenos? Os meus 2 irmãos. Análise morfológica. Artigo, esse os aí, então já vou eliminar. O meus é um pronome de posse, pronome possessivo, já vou eliminar. O 2 é numeral. Tudo bem, numeral, só que esse numeral está acompanhando um substantivo. Entre um artigo, um pronome e um numeral. O numeral e um substantivo, quem vai ser o mais importante, gente? Sempre vai ser o substantivo. É uma eterna disputa, substantivo e verbo, quem é o mais importante, tá bom? Dentro do sujeito é o substantivo. Então, o núcleo é irmãos. E a última frase, cartazes, filmes, fotografias, também são meios de comunicação. Quais são os meios de comunicação? Cartazes, filmes, fotografias. Lembrando que esse também faz parte do predicado. Então, no sujeito, cartazes, filmes, fotografias, as 3 são o núcleo. O verbo está no plural. Não é apenas um deles que é um meio de comunicação. Os 3 são, ok? E são palavras diferentes. Ou seja, cada uma é o núcleo. Resumindo, na frase 1, 2 e 3, nós temos sujeito simples, por causa da quantidade de núcleos, né? E na última frase, frase 4, nós temos um sujeito composto. Aguardem a segunda parte do vídeo.